Bora falar um pouco de avaliação da região cervical, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção na hora de avaliar um paciente? Quais são os sinais e sintomas que a gente tem que levar em consideração? O que mais a gente tem que se perguntar? E lembrando que cervical é uma região muito complexa. Então, aqui é só uma parte do que dá para fazer com a região cervical. E saber que, muitas vezes, a gente consegue fazer uma avaliação e descobre que alguns problemas que a pessoa tem numa outra região têm relação com a cervical. Por exemplo, dor de cabeça, dor no ombro, dor no cotovelo, dor no punho e mão, tá? Então tem um negócio chamado síndrome do túnel do carpo, que pode ter relação com a cervical e nem tanta relação ali com a síndrome do túnel do carpo, tá? Então vou trazer para vocês algumas visões nesse sentido. Lembrando que a região cervical ela é bem complexa. Então, a gente tem 7 vértebras nessa região. E aqui eu tenho, então, por exemplo, o processo denticulado aqui, que ela se articula aqui com o atlas, né? Então, o atlas é a primeira vértebra cervical. E depois tem o áxis. Então, tem esse processo que faz esse encaixe. E se você observar na outra imagem, tem bem as regiões que se articulam, tá? Então, é uma região que oferece bastante rotação, bastante flexão e extensão da região cervical. E aí, o que aparece o paciente para nós, né? Quais são as queixas que ele apresenta? Então, a gente sempre fala da história clínica dele, né? Ou então, resumidamente, quando você ouve alguém falando assim, mas qual que é a clínica do paciente? A clínica é quais são os sinais e sintomas, qual que é a queixa dele. Então, vamos colocar algumas aqui, ó. Então, por exemplo, dor no pescoço difusa e inespecífica. Exacerbada, né? Quer dizer que aumenta por movimentos do pescoço. Então, pode ser uma dor mecânica do pescoço, uma síndrome facetária, lembra das facetas articulares da vértebra? Pode ser uma contratura muscular também, né? Então são hipóteses. E a gente tem que pensar, né? Será que é uma musculatura? Será que é a parte da faceta? Dor em certas posturas e aliviando com a troca de posição. Pode ser esse Upper Crossed Postural Syndrome ou desequilíbrio muscular cruzado, vou falar um pouquinho mais para frente, mas se você olhar esse estudante aqui, é a posição que ele ficava estudando antigamente, quando a gente não tinha celular, tablet e notebook, e que é a posição que a gente fica hoje no celular, tablet e notebook, né, praticamente. Então a gente fica muito tempo nessa posição e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela. Mecanismo traumático, juntamente com queixa de dor cervical exacerbada, com a cabeça em vertical e alívio quando a pessoa fica deitada. Então assim, a pessoa teve um acidente, tá? Quer dizer, esse mecanismo traumático. Pode ser, caiu de moto, de carro, trombou, né? Fez alguma coisa, caiu de uma escada, sofreu algum acidente, algum tipo de trauma que a pessoa teve. Pode ser instabilidade cervical. Essa instabilidade tem diversos graus, tá? Para você entender. É importante entender que tem uma instabilidade postural e tem uma instabilidade realmente porque aconteceu algum acidente. Quando é mais grave, ocorre isso. Então, pode ocorrer a falta de sensibilidade da face quando ocorre o movimento cervical. A pessoa faz movimento assim com a cervical, a face fica até mais sensível, porque pode ser uma instabilidade cervical. E quando tem essa relação com a sensibilidade, formigamento, uma das coisas que você tem que pensar é que talvez a parte neural esteja envolvida. Então, pode ser que tenha pego, né, envolvido alguma parte da região neural. Relato de dor não específica com formigamento e dormência local. Pode ser uma radiculopatia cervical. Tá? Então, radículo tem a ver com raiz, patia é uma patologia, né? Então é um problema, uma disfunção. Cervical, que é na região cervical. Pode ser também dor no pescoço com irradiação para membros superiores, algumas vezes relata perda do equilíbrio ou coordenação. Pode ser muitos problemas que a pessoa desenvolve ao longo da vida, principalmente alguns depois da fase adulta, tá? Então, tipo as escleroses, né, são as doenças degenerativas. Pode ser essa mielopatia cervical. Então, existem os graus também, para poder entender. Essa mielopatia, né, do grau 0 ao grau 5, então é só um exemplo, não é porque a pessoa tem isso que será. Então, a gente está falando sempre das hipóteses, né? Então, o grau 0, sinal e sintoma de envolvimento da raiz, mas sem evidência de doença da medula espinal. Então, é uma coisa mais sutil. Grau 1, sinais de doença na medula espinal, mas sem dificultar a pessoa deambular, né, andar. Grau 2, leve dificuldade no andar, que não impede o emprego em tempo integral. A pessoa consegue trabalhar, mas ela vai ter alguns probleminhas no dia a dia, assim, né? Fica um pouco mais difícil. Grau 3, grave dificuldade no andar,
que requer assistência e impede emprego e ocupação de tempo integral. Grau 4, capacidade para andar somente com assistência ou com a ajuda de um andador. E grau 5, confinamento a uma cadeira ou a cama. Tá? Uma pessoa não consegue mais andar, nossa, é muito difícil realmente para essa pessoa. Então vai depender muito de cada caso. Aí eu falei para vocês, né? Então, Upper Crossed Syndrome, ou síndrome cruzado superior, ou desequilíbrio muscular cruzado. Postura que a pessoa fica é mais ou menos essa, né? Então, se olhar nessa imagenzinha, tem um envolvimento aqui da parte inferior, que numa aula mais para frente eu vou falar para você sobre isso. Mas é importante entender o seguinte, ó. Como que fica a cervical e a cabeça? A cabeça fica lá para frente. O ombro fica em rotação anterior, né? Ele é em rotação medial, fica mais anteriorizado. E um detalhe, o ombro fica mais para cima, né? Então a pessoa toma essa postura meio que ela fica com a cabeça lá para frente, que é igual a gente tá no celular. Aí você segura ele assim, e aí você fica olhando para ele com a cabeça lá para frente, tá? Então isso traz alguns problemas. E o que isso pode acontecer, né? Então pode levar a pessoa a ter uma fraqueza de flexor cervical, porque eu não faço a flexão, eu faço isso com a minha cervical, eu faço a extensão e jogo a cabeça para frente, tá? Então flexor cervical tem fraqueza, tenho fraqueza de romboide e trapézio inferior, encurtamento de suboccipital, trapézio superior, elevador da escápula, então a pessoa fica assim, né, com o ombro para cima. E encurtamento de peitoral, que leva a uma rotação interna do ombro, né, uma rotação medial, tá? Então, se eu olhar só isso, né, pensar nesse sentido, é um trabalho fácil, porque eu tenho que fortalecer o que está fraco e alongar o que está encurtado, tá? A cabeça fica interiorizada, aumenta o grau de lordose cervical, tem uma protrusão de ombro e o aumento da cifose torácica também, de forma compensatória tudo isso. Então, justamente essas imagens aqui que a gente está vendo que acontece com o paciente. E a questão para a coleta da história clínica, né? Então vou perguntar um monte de coisa para o paciente e aí eu pergunto para ele, né, qual o sintoma que mais te incomoda, né? Então ele vai me responder se é uma dor, se é uma dormência, formigamento ou perda de sensibilidade. No mundo ideal, é eu perguntar uma pergunta aberta e deixar ele responder, em vez de ficar assim, onde que dói? Por quê? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo já. Então, teve paciente que eu atendi que a queixa do paciente era um formigamento. E aí, na hora, ela também estava com uma dor, essa paciente. Era uma dor no ombro. E a dor também estava incomodando bastante. E o formigamento era na perna. E aí, beleza. Aí eu comecei a pensar, falei com ela, a dor estava incomodando bastante, não sei o quê. E aí eu atendi o problema dela relacionado à dor, né? Eu zerei a dor dela, assim, numa sessão, foi bem legal. Eu super feliz da vida, cheguei pro paciente e falei, bom, então terminou, né? Você zerou a dor e tal. Aí o paciente chegou e falou assim, então, né? A dor eu tinha, que bom que você resolveu. Mas eu te chamei aqui por conta do meu formigamento, não foi por conta da dor. Né? Então, tive que começar a aprender, a escutar mais o paciente do que simplesmente querer oferecer aquilo que eu achava que era melhor para o paciente. Então, tem que ficar perguntando, o que mais incomoda? Né? Qual que é o problema maior? A pessoa vai responder. Você vai falar, mas tem mais alguma coisa além disso? Né? Então, nesse sentido, tá? Aonde que você sente maior incômodo? Tá no pescoço, no ombro, na escápula, no braço, né? Acima do cotovelo, no antebraço, mão ou dedo. O que melhor descreve seus sintomas, né? Se ele é constante, intermitente, se ele é variável, depende do que eu faço. Se o braço ou a mão fica dormente, por exemplo, né? Vê se sim ou se não. Você chega a acordar durante a noite devido a esse incômodo? Sim ou não? Os sintomas melhoram com a movimentação do pescoço? Sim ou não? Porque se a pessoa começa a responder que fica dormente, tem dificuldade de dormir, né? Os sintomas melhoram com movimentação, essas coisas começam a pegar, eu posso suspeitar de uma radiculopatia cervical ou uma síndrome do túnel do carpo, desde que acometa também a parte do punho, né? Se você lembrar, síndrome do túnel do carpo, no túnel do carpo passa qual nervo mesmo? Passa o nervo mediano. E ele vai inervar qual região da mão? Você lembra? Essa região aqui mais ou menos, ó. Pega o polegar, o indicador e metade do dedo médio aqui. Depende da literatura, fala que pega o dedo inteiro, tem literatura que fala que pega só esses dois, tá? Tanto na frente como no dorso da mão. Porque a outra região vai pegar o quê? O ulnar pega aqui e o radial pega na outra parte do dorso da mão. Então tem que lembrar, isso infelizmente você tem que lembrar sempre, se puder decorar essa parte, porque é importante quando o paciente chega com queixa de formigamento.
Dependendo do que ele te descreve, você já vai te induzir se é um problema ou outro, tá? Então vai facilitar e você vai ver isso já já. Bom, amplitude de movimento. Eu vou verificar a amplitude, inflexão, rotação, extensão, as inclinações. Posso usar o flexímetro, o goniômetro, o inclinômetro, né? E vou associando ao sintoma. Será que melhora ou piora, né? Será que é bloqueado a região? Ou então você pode também fazer uma avaliação meio qualitativa. Você vai observar a quantidade e qualidade dos sintomas, mas não mensurar, porque se você mensurar, né, através de um goniômetro, um flexímetro, por exemplo, você vai estar fazendo uma análise quantitativa. Eu vou quantificar a quantidade de movimento. Posso fazer Maitland. O Maitland, nós vamos entrar num outro momento, principalmente na parte terapêutica, mas o que eu preciso que vocês entendam aqui é que o Maitland, ele procura sempre o achado comparado, né? O achado comparado eu vou mobilizar articulação por articulação até eu encontrar a articulação que realmente está causando o problema. E quando eu mobilizar aquela articulação, eu vou reproduzir o sintoma do paciente. Então, essa reprodutibilidade do sintoma do paciente ela é muito importante. Porque quando eu mexo numa articulação e eu reproduzo o sintoma do paciente, quer dizer que lá que está o problema, tá? E aí tem como eu tratar daquela região. Em terapia manual eu vou falar bastante de Maitland para você. E é bastante interessante o raciocínio do Maitland. É um raciocínio assim, ele é trabalhoso, mas ele é muito simples. Ele dá trabalho para fazer, que você tem que fazer mobilização articulação por articulação. Mas ele é uma maneira bem simples de pensar, tá? Rigidez de primeira costela. Também é uma coisa que eu posso pensar, que me dá problema na cervical e pode me dar problema no ombro, cotovelo, punho e mão, inclusive formigamento. Por quê? Ó, a primeira costela está aqui, né? Então tá vendo o escaleno? Aí, ó, bem na base aqui, tem a primeira costela. Aqui passa a artéria subclávia, passa a parte do plexo braquial, da inervação que vai formar o plexo braquial, parte do plexo braquial, na verdade. Então, assim, a primeira costela pode me trazer uma alteração arterial ou uma alteração nervosa. Eu tenho que ficar atento a isso. Teste de compressão cervical. Ele é também chamado de teste de Sperling. Então, eu coloco uma pressão na cabeça, né, da pessoa aqui, ó, coloco a mão e vou fazer uma força em axial, aqui para baixo. Ó. Então, nesse sentido. Daqui para cá. É como se esmagasse a cabeça da pessoa, assim, ó, apertar a cervical. Então, eu venho e aperto. Tá? Faço uma carga de mais ou menos 7 kg de pressão, com e sem rotação, a inclinação, e vou observando também se o sintoma piora ou melhora. É interessante porque o teste de Sperling, eu quero ver assim, se quando eu achato a vértebra, né, então a coluna da pessoa, ela vai piorar o sintoma. Então pode ser dor, formigamento, perda de sensibilidade, que pode ter uma relação com a parte neural, tá? Então é importante verificar isso. E aí para ver se alivia o sintoma, eu faço um teste de tração. Porque o sintoma que eu causei com o teste de Sperling, ele pode ser melhorado com esse teste de tração cervical. Ou então, mesmo assim, o paciente está lá parado e está com dor. Quando eu faço a tração, talvez eu traga um alívio para aquela região, tá? Então, alivia o sintoma e aí show de bola. Então, eu faço um pouco de tração de 10 a 15 quilos de tração e observo se o sintoma desaparece ou reduz, né, a sintomatologia. Então, é um teste positivo, tanto esse como esse. Eu faço ele normalmente junto para poder verificar se tem relação com a compressão cervical. Tá bom? Teste de abdução do ombro. Então, assim, quando a pessoa... É comum ela fazer o quê? Esses indivíduos. Eles ficam com o braço para cima, muitas vezes, ou descansando assim. Porque quando eu pego e faço a abdução do meu braço e coloco ele para cima, eu tensiono a parte neural e pensa numa borracha. Toda vez que eu estico essa borracha, o calibre dela diminui, né? Eu estico, ela fica mais fininha. Então, quando eu estico a parte neural, o nervo fica um pouco mais fino. E aí, às vezes, ele corre mais fácil ali por onde ele sai nas vértebras, tá? E às vezes, a pessoa ficar assim e aliviar o sintoma, pode ser um teste positivo para problema de radiculopatia, espondilose, discopatia cervical, tá? Então, tem que verificar isso. Então, quando eu faço aqui, só alivio o sintoma dessa região cervical ou cérvico-braquial? Se sim, é um teste positivo. E possivelmente tem relação com a parte neural.
Síndrome dolorosa zigopofisária ou facetária, né? Então, às vezes o paciente reclama de dor em locais específicos, né? Então, até dor de cabeça na região occipital, dor no pescoço, aqui nessa região interescapular, né? A pessoa acha que é o romboide, às vezes não é. Então, ó, se vocês olharem, mudam de acordo com o autor, mas tem toda a parte facetária relacionada às articulações, né? C2, C3, C4, C5, C6, C7, C3, C4. Então, o trapézio aqui quando dói, pode ser C5, C6. Pode ser um problema no músculo, né? Mas ele é causado por um problema articular da vértebra ali, bem especificamente, tá? Então, eu vejo se tem restrição, eu palpo a região, procuro a parte final de mobilização ali, se apresenta dor ou não, e faço o achado comparado. O achado comparado é palpo e vejo se eu reproduzo o sintoma que o paciente diz ter, tá? Na radiculopatia cervical ainda, outras coisas que a gente pode encontrar é fraqueza, formigamento, dor do braço ao pescoço, né, queimação ou dormência. E aí eu posso fazer então o Spurling, verifico se a pessoa está numa posição antálgica. Lembra o que é posição antálgica? É uma posição que a pessoa fica para poder diminuir a dor. E aí o que acontece se eu ponho a pessoa centralizada na postura dela? Ela vai piorar o sintoma, tá? O sintoma que ela sente. Não é alguma coisa que vai aparecer, porque às vezes simplesmente é um padrão postural, né? Então, se eu falar para você agora ficar numa posição mais adequada, talvez você vai ficar e dali uns 30 segundos começa a doer, ter um desconforto. Mas não necessariamente é um local que você sempre tem dor. Se começar a piorar o sintoma que você tem dor sempre quando eu arrumo uma postura antálgica, então possivelmente essa postura tem relação com a dor que você está sentindo, tá? E aí eu posso fazer os testes de força, né, teste motor, para poder verificar a integridade da parte neural. Ó. Então, C5, eu testo o deltoide, C6, eu testo o bíceps braquial, C7, o tríceps braquial e C8, os interósseos. Então, se tem uma parte de hérnia, talvez a pessoa vai ter fraqueza, porque a parte assim... O impulso neural dessa parte, dessa raiz nervosa, ele está menor, está diminuído. Então, com isso, não consigo gerar uma contração tão eficaz. Porque o nervo que controla ele não está bem. Então, ó, lembra o que é isso aqui? Isso aqui são os dermátomos, né? Então, eu posso verificar com o estesiômetro ou monofilamento, você deve ter visto já na CMU1, avaliar a sensibilidade dessas regiões. Então, ó, C6, C7, C8... Tá? Então, muda um pouco de acordo com cada autor, mas se você tem uma região inteira que não tem sensibilidade ou está formigando, eu posso fazer uma relação também com a parte de raiz nervosa. Na radiculopatia, então, eu testo, né? Testes motores, então, ó, C5, C6, C7 e C8. C5, faço a parte motora de deltoide, bíceps e reflexo bicipital e a sensibilidade dessa região. C6, motor de bíceps e extensor do punho e reflexo aqui do bráquio radial. C7, motor do tríceps, dos flexores e do extensor dos dedos, o reflexo é o tricipital, tá? E C8, que fica abaixo da vértebra C7, entre C7 e T1, tá? Eu tenho os músculos interósseos, os flexores dos dedos, não tem nenhum para testar reflexo, tá? E tem essa parte aqui, que a pessoa tem perda de sensibilidade, por exemplo. Então, quando eu falo da parte neural, é importante saber que existem os testes de provocação neural. Quando eu for falar para vocês mais sobre mobilização neural, eu vou entrar mais a fundo nisso. O importante é você lembrar que eu tenho que saber testar o nervo radial, o mediano e o ulnar. São essas posições e na prática eu vou mostrar para você depois. E da parte da instabilidade cervical, né? Então, o teste de Sharp Posture, o que eu faço? Eu estabilizo a cabeça da pessoa, venho com a mão aqui, ó, com o indicador, empurro aqui para frente a vértebra. E verifico se a pessoa tem, né, ou um pouco do sintoma que ela disse que apresenta. E aí, se deslizar muito, também eu consigo saber que a vértebra está com instabilidade. Aí é um trabalho postural, dependendo da instabilidade, se ela for traumática, pode ser cirúrgico. Mas normalmente não é. E aí, com exercício, dá para aliviar bastante o sintoma do paciente e a postura dele, tá? Então, pode ser também complicação devido à artrite reumatoide ou algum acidente que a pessoa sofreu. E, por fim, você já deve ter visto o pessoal fazer ajuste em cervical, né? Fazer aqueles estalidos, né? Chegar lá a pessoa e... né? É legal fazer. Terapia manual, eu vou ensinar você a fazer isso até. Mas eu tenho que prestar atenção no seguinte.
Será que eu posso fazer? Por quê? Tem um teste que eu tenho que fazer, que é o teste da artéria vertebral, ou teste de Klein, que eu verifico a integridade da artéria vertebral, que ela passa aqui na região cervical, ela vai se unir, né, para poder irrigar a parte do cérebro, que se de repente eu fizer alguma coisa e lesionar essa artéria, a pessoa pode falecer, né, ela pode morrer. E aí é um problema sério, né? Imagina o paciente morrer depois da gente fazer um ajuste cervical. Então tem muita gente que não tem medo e faz sem saber. Mas o risco que a pessoa tem de morrer num ajuste desse não é alto, mas pode acontecer. Aqui não acontece tanto, acontece mais nos Estados Unidos, mas acontece. Inclusive fazer autoajuste, né? A pessoa chega lá e faz lá, puk, né? Ou crack. Teve uma mulher que em 2018 ou 2019 ela faleceu porque ela fez um autoajuste. Então, é tranquilo fazer? É. Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode. Mas por isso que a gente tem que testar. E se eu testar a artéria vertebral, que eu vou fazer o quê para o paciente? O paciente deita bem para fora da maca, coloca a cabeça para fora e faz uma rotação para um dos lados. Eu testo um lado, depois o outro. Então, esse teste eu detecto se a pessoa tem algum problema na artéria vertebral. Tá? Então, é extensão, rotação e inclinação ipsilateral. Então, só eu vou fazer extensão, rodei e deixei a cabeça cair. Tá? A pessoa fica de 20 a 30 segundos ou 45 segundos com os olhos abertos. E quais são os sinais e sintomas que essa pessoa pode estar apresentando um problema da artéria vertebral? A pessoa vai começar a apresentar náusea, tontura, nistagmo, né? Olhos movimentando muito rápido ou aqueles pontos brilhantes. Tá? Então esses são sinais e sintomas que a pessoa pode estar tendo um problema da artéria vertebral. E que muitas vezes é confundido com labirintite, porque a pessoa tem tontura. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula mais curta, mas ela é bem poderosa quando a gente aprende a avaliar o paciente. Beleza? Até mais.